sangramento intenso, usa só absorvente noturno, precisa trocar 3 a 4, 5 vezes por dia, porque tá cheio o absorvente, ou passa na roupa, é aquela coisa que não dá pra conter ali, são 2, 3 dias de sangramento, mas é uma lavagem. Isso a gente não pode entender como sendo normal. Isso é dito muito como normal, é assim mesmo esse período menstrual, isso pode acontecer, toma um anti-inflamatório ou começa a tomar anticoncepcional que melhora, né, e não existe uma investigação ali de fato pra entender o que tá acontecendo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Kênia Henriqueta, sou médica ginecologista endócrina. E hoje eu quero falar sobre alguns temas assim que sempre aparecem aqui no consultório, que às vezes as pacientes ficam com dúvida se é normal, se não é, ou então encaram uma coisa como se fosse normal a vida toda, só que são sintomas e sinais que merecem atenção, né? Vamos começar falando por um tema que gera bastante repercussão, assim, e muita dúvida nas pacientes, que você fala assim: "Ai, doutora, mas eu tenho, mas eu não devia ter, né? Não é normal ter, né?" O famoso corrimento. Mulher tem corrimento. Ele pode ser normal e ele pode não ser. O que é o normal? É a gente ter aquela secreção vaginal todo dia ali, ela muda também durante os períodos do nosso ciclo, mas ela não tem cor, geralmente ela é branquinha, ela não tem cheiro forte, é aquele cheiro de secreção vaginal, cheiro de vulva, gente. Vulva tem cheiro de vulva, não adianta a gente tentar ficar cheirosinha 100% do tempo, porque infelizmente a gente não vai conseguir. Mas não tem aquele cheiro absurdo, assim, de secreção mesmo, de infecção. Não coça, não arde, não dói para ter relação, não incomoda. Essa é a secreção vaginal normal. No início do ciclo menstrual é uma secreção mais fluida, branquinha. No período ovulatório é uma secreção mais gosmenta, assim, porque ela quer justamente que tenha uma ascensão dos espermatozoides ali, então ela parece o que a gente chama de secreção em clara de ovo, que fica aquela secreçãozinha bem melequentinha, assim, sem cor. E mais para o final do ciclo, aquela secreção mais densa, mais pastosa, mas todas sem sintoma e todas branquinhas, geralmente. Aí você pode me perguntar: "Mas doutora, eu tô assim, do jeito que você tá falando, só que chega no final do dia e a minha calcinha fica amarela". Sim, porque em contato com o oxigênio, a secreção normal, ela fica amareladinha, tá? Às vezes ela fica até meio empedrada, assim, na calcinha, e isso é absolutamente normal. O que não é normal? Começou a coçar, começou a arder, e por dentro ou por fora também. Tem alguma lesão ali que você consegue ver ou palpar, e a secreção mudou. Ou ela não é mais fluida, ela é em grumos, parece um queijo coalhado, que sai quando você se limpa, que fica na tua calcinha. Ou então é uma secreção fluida, mas é amarela e tem um cheiro horripilante. Você imagina que todo mundo que está em volta de você ali está sentindo, né? Então, esses são alguns itens, alguns sintomas que podem estar presentes quando a gente está falando de algum tipo de infecção vaginal, seja ela sexualmente transmissível ou não. As mais comuns não são sexualmente transmissíveis, que são a candidíase e a vaginose bacteriana. A candidíase é causada por um fungo e a vaginose bacteriana é causada por uma bactéria. Ambas se desenvolvem quando a nossa microbiota, então o conjunto de bichinhos que moram ali dentro do canal vaginal, não estão em harmonia. E também pode acontecer quando a gente tem uma baixa imunidade, passa por períodos de muito estresse, o que causa uma baixa imunidade, e aí elas aparecem, né? As infecções sexualmente transmissíveis aí, a clamídia, a gonorreia, a sífilis, que geralmente não tem sintoma muito
muito claro, assim, a gente acaba detectando realmente no exame de sangue, né, por isso que é importante fazer sorologias de infecção sexualmente transmissível todo ano ou quando você tem uma nova parceria sexual. O HPV, a gente detecta a lesão por ele coletando o Papa Nicolau, então quando tem uma alteração ali no colo do útero muito precoce, a gente já consegue detectar. E o HPV, a lesão visível dele são as verrugas genitais, né? E vocês geralmente me perguntam assim: "Doutora, mas começou a aparecer agora essas verrugas. Eu tô casada há 30 anos. Será que meu marido tá me traindo?" Calma, para tudo, que não é bem assim. Pode ser que você tenha pego esse HPV há muitos anos da tua vida, lá na tua primeira relação sexual, e agora, por algum motivo de imunidade, por algum motivo de saúde realmente, esse HPV resolveu se manifestar, né? Igual herpes. Herpes a gente pega aleatoriamente, assim, por contato sexual também, com secreção sexual, a herpes genital. E muitas vezes fica lá incubado por muito tempo e acaba não tendo sintoma. E em algum momento de imunidade mais baixa ou frente a alguma doença mesmo, ela acaba se manifestando, né. Mas fiquem calmas, porque tudo tem tratamento e tudo a gente consegue esclarecer, certo? Uma outra pauta que eu vejo que seja de extrema importância e que a gente, entre aspas, né, as pessoas normalizam muito, são os sintomas do ciclo menstrual, o sangramento e a cólica, principalmente. Eh, Sangramento intenso, que você precisa trocar, usa só absorvente noturno, precisa trocar 3 a 4, 5 vezes por dia, porque tá cheio o absorvente, ou passa na roupa. É aquela coisa que não dá para conter ali, são 2, 3 dias de sangramento, mas é uma lavagem. Isso a gente não pode entender como sendo normal, né. Essas pacientes geralmente também têm cólica associada a sintoma ali do ciclo menstrual, e também cólicas intensas, cólicas que são incapacitantes muitas vezes, e isso é dito muito como normal, é assim mesmo esse período, menstrual, isso pode acontecer, é só toma um anti-inflamatório ou começa a tomar anticoncepcional que melhora, né, e não existe uma investigação ali de fato para entender o que está acontecendo. Esses são os 2 principais sintomas do que da de duas condições clínicas de 2 doenças muito importantes, que são a endometriose e a adenomiose. Claro que tem outros sinais também, como o estufamento abdominal, a dor para ter relação, a dor para evacuar durante o período menstrual, a fadiga, o cansaço. Hoje a gente entende essas 2 doenças como tendo uma frente inflamatória ali para o seu desenvolvimento, então existem sintomas sistêmicos também associados. E não entendam como normal, né. Hoje a gente tem um dado de tempo de diagnóstico de endometriose de 10 anos no Brasil. Imagina, a mulher fica 10 anos sofrendo todo mês, muitas vezes tendo que procurar emergência, enfim, para melhorar sintoma ali na hora, mas ela sabe que mês que vem vai ser igual. Então, atentem a isso, né, atentem a esses sintomas, atentem a coisas que vocês se incomodam no dia a dia de vocês, porque muitas vezes não é normal, a gente tem como tratar, tem como melhorar isso. O tratamento pode ser desafiador, pode não ser num primeiro momento o que a gente esperava que fosse, mas a gente vai insistir e vai conseguir te devolver uma qualidade de vida, né. Hoje a gente tem várias possibilidades de tratamento, o que eu mais gosto hoje de usar, é claro que existem indicações e não indicações para tratar a endometriose, mas a gestrinona hoje tem sido a minha principal escolha para tratamento. E a via implante dela mais ainda por conta da estabilidade de entrega do tratamento que a gente tem. E, assim, eu vou falar que 80% das pacientes se adaptam e
geralmente a gente não vê colaterais, que impactam de forma muito intensa, assim, porque fala-se muito, né, da acne, queda de cabelo, aumento de pelos, mas na dose correta, com o cuidado correto, com a via correta principalmente, a gente consegue cuidar muito bem disso sem oferecer risco para paciente, né. Uma outra queixa que é extremamente comum, mas assim, ó, disparado, libido baixa. Só que a libido baixa, eu quero abordar ela em outro vídeo. Por quê? Existe um mundo por trás da libido da mulher. E é muito errado a gente colocar tudo na conta do hormônio, tá? A gente mulher, a nosso desejo, o nosso bem-estar, a nossa vontade, o nosso vigor depende muito mais da nossa autoestima do que do nosso hormônio, né. Claro que existem momentos em que eles vão ser importantes para ter uma melhora do quadro, mas não é sempre. E nunca entendam como se fosse tudo culpa do hormônio quando a queixa é desejo sexual hipoativo, a libido baixa. Só que esse vai ser um tema para um próximo vídeo, combinado? E aí eu vou trazer várias explicações e desmistificar algumas coisas em relação à libido e ao tratamento, certo? Então, se conheça em primeiro lugar, entenda como o seu corpo funciona, para então entender quais são as possíveis variáveis disso e entender, ter consciência de quando a gente precisa buscar ajuda, certo? Não sofra sozinha, a gente hoje tem muita possibilidade de tratamento e se você quiser, eu tô aqui aberta também para te ajudar nessa caminhada aí em prol da sua saúde. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta o vídeo para dar um pouco mais de visibilidade aqui pra gente. Comente o que você enfrenta aí no seu dia, ou que você vê pessoas enfrentando no seu dia, que também são questões desafiadoras, dúvidas que você eventualmente tenha, que eu também vou fazer o meu melhor para poder te ajudar. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para não perder nada que a gente traz aqui sobre saúde da mulher e vida, certo? E por hoje é isso. Até o próximo vídeo.